Olá, boa tarde. A discussão sobre a privacidade nas redes sociais é sempre um tema polêmico. Mensagens de aplicativos já são usadas até mesmo como prova em processos judiciais nas relações de trabalho. Mas em que casos o uso dessas comunicações pode ser considerado invasão de privacidade? Quais os cuidados que devem ser tomados por quem faz dos aplicativos uma ferramenta? Este será um dos temas do Jornal da Justiça de hoje. E você ainda vai acompanhar nesta edição. Superior Tribunal de Justiça reafirma que a empresa em recuperação judicial pode participar de licitação. No caso julgado, uma construtora impetrou mandado de segurança para anular ato administrativo praticado pelo reitor da Universidade Federal do Cariri, de não assinatura do contrato decorrente de edital licitatório da instituição. Supremo Tribunal Federal mantém plano de cargo e vencimentos da Defensoria Pública de Santa Catarina. Na ação, o governo de Santa Catarina alegava que é de competência do chefe do Executivo propor leis relativas ao regime jurídico dos servidores estaduais. E ainda, Justiça Federal mantém prisão de turista preso com dólares falsos num cruzeiro em Alagoas. A Justiça Eleitoral no Espírito Santo autorizou uma operação que investiga servidores do Centro de Detenção Provisória de Serra por suposta coação de presos para que votassem em determinados candidatos nas últimas eleições. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e os investigados foram proibidos de se comunicar entre si e com os detentos e mesários que confirmaram as denúncias. As investigações começaram depois dos dias de votação, quando a Justiça recebeu as denúncias de coação eleitoral. Se condenados, a pena para os agentes penitenciários denunciados pode chegar a até 4 anos de prisão e pagamento de multa. A Justiça do Distrito Federal autorizou uma operação para combater crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo. Segundo as investigações, os crimes teriam sido cometidos por um influenciador digital. O alvo da operação é Maciel Carvalho, influenciador digital que foi preso em flagrante por posse ilegal de armas e uso indevido do CAC, certificação de registro de colecionador. Durante o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão, um morador de Águas Claras e influenciador digital foi preso em flagrante por posse e comércio ilegal de armas de fogo. Ele teria utilizado de CPFs falsos para ocultar seus antecedentes criminais e conseguido a licença do CAC. Com isso, ele passou a ministrar cursos de tiros e armamentos e a anunciar pelas redes sociais a venda de armas e munições. Os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão. Várias armas, munições e acessórios, além de computadores, celulares e documentos, foram apreendidos em uma loja de armas de fogo e uma sala comercial no setor de indústrias gráficas em Brasília. Também foram feitas apreensões em uma casa em Águas Claras, no Distrito Federal. O influenciador digital preso vai responder por 8 crimes, entre eles de falsificação de documentos, estelionato, uso de documento falso e disparo de arma de fogo. A Justiça Federal em Alagoas decretou a prisão preventiva do turista Renato Silva, que foi pego com mais de 34 mil dólares falsos num cruzeiro atracado no porto de Maceió. Outros 2 envolvidos foram liberados sob fiança. Tiago Andrade terá de pagar 10 salários mínimos e Vinícius Veronese 20 salários mínimos. As decisões são da primeira vara da Justiça Federal em Maceió. Segundo a Polícia Federal, 2 suspeitos usaram cerca de 900 dólares em notas falsas no cassino do navio. Após serem presos, eles apontaram a participação de uma terceira pessoa, que, ao perceber a presença da polícia, jogou um pacote no mar. Os policiais resgataram esse pacote e constataram que havia 34.700 dólares falsos, o equivalente a 200 mil reais. Se condenados, os envolvidos poderão pegar penas que vão de 3 a 12 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, manteve o plano de cargos e vencimentos da Defensoria Pública de Santa Catarina. Para o colegiado, a competência para propor leis sobre criação de política remuneratória do órgão é do Defensor Público Geral e não do governador.
Na ação, o governo de Santa Catarina alegava que é de competência do chefe do executivo propor leis relativas ao regime jurídico dos servidores estaduais, como ocorre com a regra da Constituição Federal para os servidores da União. No caso, a norma catarinense foi de iniciativa da própria Defensoria Pública. No voto pela improcedência do pedido, o relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que essa tese só era válida até as alterações que foram feitas na Constituição e deram maior autonomia funcional e administrativa à entidade. Uma das mudanças prevê que compete ao órgão propor ao Legislativo medidas nesse sentido. Assim, a Corte manteve a validade da lei que diz que a criação de cargos, política remuneratória e planos de carreira da Defensoria Pública é privativa do Defensor Público Geral. O relator também afastou a alegação de que o aumento de gastos decorrente da criação de postos de trabalho diz respeito à Constituição. Empresa em recuperação judicial pode participar de licitação. O entendimento foi reafirmado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ reafirmou por unanimidade que a circunstância de uma empresa se encontrar em recuperação judicial por si só não caracteriza impedimento para a contratação com o poder público, ainda que não seja dispensada da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais. No caso julgado, uma construtora impetrou mandado de segurança para anular ato administrativo praticado pelo reitor da Universidade Federal do Cariri, de não assinatura do contrato decorrente de edital licitatório da instituição, considerando a ausência de previsão legal impeditiva de que empresas em recuperação judicial participem de processo licitatório. Após o Tribunal Regional Federal da 5ª Região entender que não é necessária a apresentação da certidão negativa para a participação de empresa em recuperação judicial em procedimento licitatório, a universidade recorreu ao STJ. Segundo o relator do recurso na segunda turma, ministro Francisco Falcão, a jurisprudência da Corte prevê que a exigência de apresentação de certidão negativa nestes casos deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa participar do certame licitatório, desde que demonstre na fase de habilitação a viabilidade econômica. Ao negar provimento ao recurso especial da universidade, o ministro ressaltou que não cabe à administração efetuar interpretação extensiva quando a lei não o dispuser de forma expressa quando se trata de restrição de direitos. E a seguir nós vamos falar de privacidade nas redes sociais. Quando o uso de mensagens no ambiente de trabalho pode ser considerado abusivo. A gente vai ver daqui a pouco. O uso de aplicativos de mensagens tem facilitado a comunicação nos ambientes de trabalho e agilizado o cumprimento de tarefas. A tecnologia mudou a rotina nas empresas, mas a privacidade nas redes deve ser respeitada. No interior de Minas Gerais, a Justiça Trabalhista condenou um centro de estética a indenizar uma funcionária que teve vazadas as trocas de mensagens feitas pelo WhatsApp. Hoje em dia, quase tudo se resolve pelo celular. Pagar conta, transferir dinheiro, contratar serviços e guardar documentos digitalizados. Isso sem falar nos aplicativos de mensagens. Por isso, muita gente tem buscado cada vez mais proteger e manter a privacidade das informações e das conversas. Ou eu apago, se for algo muito restrito, ou então eu nem tenho pessoalmente, né? Ligo para a pessoa, olha, preciso conversar pessoalmente. Eu baixo o aplicativo e coloco senha no WhatsApp. Meu celular ele tem senha e tem biometria, então já é mais seguro assim para mim, né? Eu acho que tanto senha, biometria quanto reconhecimento facial são essenciais para ter até meus dados protegidos, né? Porque às vezes tem muita conversa pessoal, como dado bancário, muitas coisas que às vezes as outras pessoas não podem saber, né? Então, acho que toda segurança é pouca. Quando se trata de segurança de dados, todo cuidado é pouco. Em Minas Gerais, uma clínica de estética foi condenada por expor mensagens trocadas entre duas funcionárias pelo WhatsApp. Um dos sócios teve acesso às mensagens privadas no aplicativo que ficou conectado ao computador da empresa. Esses diálogos foram expostos durante uma reunião e uma das funcionárias chegou a ser demitida.
Na decisão, o TRT de Minas Gerais entendeu que houve invasão da intimidade e privacidade da trabalhadora e ainda que as conversas fossem reprováveis, não poderiam ter sido divulgadas, muito menos de forma grosseira contra a funcionária demitida. Segundo o magistrado, os direitos da personalidade da ex-empregada foram atingidos. Por isso, a empresa foi condenada a indenizar a trabalhadora em R$ 6.000 por dano moral. Não cabe mais recurso da decisão. Vamos receber agora a advogada trabalhista Vera Barbosa, que vai nos explicar um pouco mais sobre a violação de privacidade no ambiente de trabalho. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Doutora Vera. Boa tarde, Cadu. Obrigada pelo convite. Vamos direto a esse caso que foi explorado agora na reportagem. Mesmo que não houvesse a demissão, o fato de ter se vazado os dados de uma conversa por rede social já poderia fazer com que ela entrasse como uma ação judicial? Sim. O empregado mesmo, estando com um contrato de trabalho vigente, ele pode ingressar com uma demanda contra o trabalhador e poderia pedir apenas dano moral. A grande problema na situação como esta é que quando o empregador é notificado de uma demanda trabalhista, o ambiente de trabalho nem sempre fica bom depois dessa notificação. Então, muitas vezes, a orientação que a gente dá para uma situação dessa é que o trabalhador procure um advogado trabalhista para que ele pense a melhor estratégia. Ele pode até ingressar com uma ação de rescisão indireta, pedindo a rescisão do contrato de trabalho por culpa da empresa. É como uma justa causa praticada pela empresa. A atitude do empregador ter ingressado no computador e acessado aí as mensagens pessoais da trabalhadora e as divulgado para os demais trabalhadores, causou aí um dano moral reconhecido pela Justiça do Trabalho. Doutora, uma questão que muitas vezes é colocada nessas discussões é com relação ao teor da mensagem que foi vazada. Às vezes há um teor agressivo, pode haver até incidência de situações como, por exemplo, comentários racistas, algo assim. No caso, não interessa o comentário que está sendo feito na ação, seria isso? O importante aqui é que se dava em um âmbito privado da pessoa que é a autora da rede social, que é a dona da rede social, Sim. No caso? A questão é delicada porque o que eu vi pela reportagem, a mensagem foi colocada e trocada falando do próprio empregador, mas no computador da empresa que estava atrelado a um WhatsApp pessoal. Então, ou seja, a partir do momento que ele, ainda que tenha ingressado no computador da empresa, mas tenha entrado dentro de um aplicativo pessoal dela, esse contato das mensagens que eram pessoais, e aí a gente tem o tipo de mensagem, o que era, mas eram questões pessoais dela. Ela estava comentando e conversando com uma outra trabalhadora. Então, entendo que realmente a Justiça entendeu que foi um abuso do trabalhador, do empregador, ao ingressar nesse WhatsApp pessoal, e aí teve uma invasão de privacidade que ensejou dano moral. Nós sempre acompanhamos justamente essa questão da tecnologia e o impacto que ela gera, não apenas na legislação, como também no entendimento das cortes. É mais vagaroso o processo legislativo em relação aos desenvolvimentos tecnológicos. Qual tem sido o entendimento justamente prevalecente, particularmente em relação ao WhatsApp, que no caso do Brasil é uma das redes sociais mais utilizadas? A grande questão que é questionada, se o WhatsApp, e-mail é uma forma de comunicação, em que pese a ausência ainda de legislação específica do assunto, mas a gente tem visto os tribunais, por meio de jurisprudências, reconhecido a validade, inclusive o STJ com vários entendimentos, até validando a citação, a notificação judicial, de uma das partes por meio de WhatsApp. Agora, a questão que a gente chama a atenção, que ainda é o e-mail, o WhatsApp como forma de comunicação, é importante ter a atenção para que tenha uma forma de comprovar que o empregado leu essa mensagem. Ou seja, por WhatsApp com confirmação de leitura, ou uma resposta após a notificação, após o recebimento da mensagem. O e-mail também da mesma forma, porque é uma forma de comunicação virtual que cada dia está sendo mais usual, mas eu preciso confirmar se a outra pessoa, a outra parte, recebeu essa notificação e leu. A gente sabe que muitas vezes o WhatsApp, às vezes a mensagem nem é lida pelo trabalhador ou pela outra pessoa que é destinatária. Então, tem sido reconhecido em muitos tribunais como válido.
Com relação à atitude das empresas, elas têm procurado elaborar políticas específicas em relação à utilização dessas ferramentas. Isso é importante para que haja não apenas um posicionamento empresarial, mas também uma orientação aos próprios empregados? Sim, com certeza. A empresa tem que criar normas internas, regras internas para o uso de WhatsApp, até porque ele virou uma ferramenta até para o próprio trabalhador, criando-se grupo de setores, né? Então é importante que a empresa, por exemplo, coloque, olha, o grupo de setor, o empregado vai participar, deverá participar desse grupo, porém não deverá responder mensagens após e nem realizar atividades após o horário de trabalho, mesmo a mensagem sendo enviada em um horário fora do horário de trabalho. Então, essas regras da empresa têm que ser criadas e muitas empresas têm também bloqueado e também determinado que não é possível a utilização de WhatsApp pessoal na tela do computador, né? Então, bloqueia aquele aplicativo, aquela utilização. Algumas empresas têm feito isso, porque o trabalhador muitas vezes está lá no computador, sentado, o empregador entendendo que ele está trabalhando e muitas vezes ele está batendo papo no WhatsApp, conversando em ambiente de trabalho no momento que ele deveria estar desenvolvendo suas atividades. Essa trabalhadora, por exemplo, que ensejou essa decisão, né, que deu dano moral, o computador era da empresa, mas a troca de mensagens, pelo que pôde ser analisado, não eram mensagens atreladas ao contrato de trabalho, mas sim questões pessoais. Doutora, a senhora tocou num assunto também que ele traz muito debate, que é exatamente a questão da utilização das redes sociais da empresa fora do horário de trabalho. E já há uma discussão nesse sentido, inclusive em outros países, que é absolutamente proibido o envio de mensagens fora do horário. Como é que isso está funcionando no Brasil? Existe a possibilidade, por exemplo, se combinado de haver hora extra? Qual é o entendimento atual? Se o empregado foi para casa e teve uma determinação por WhatsApp de realizar uma atividade pós o seu horário de trabalho, ele realmente trabalhou e ele tem que receber por esse trabalho extraordinário. A questão é que a empresa tem que delimitar para os seus gestores não proceder determinação e que os empregados não atendem às determinações fora do horário de trabalho. Porque senão fica até complicado de delimitar a quantidade de horas extraordinárias. A gente tem que pensar também de sobreaviso. Se a pessoa ficar aí durante toda a noite esperando, na realidade, uma determinação do seu superior por WhatsApp, ele estaria à disposição da empresa, né? Essas cautelas, esses cuidados têm que ser tomados pela empresa para deixar as regras muito claras entre empregado e empregador, e lembrando que é responsabilidade da empresa, o seu gestor, também adotar as suas regras, porque muitas vezes a empresa determina para o seu gestor, olha, não envie mensagem após o horário de trabalho, mas nós temos aí várias jornadas. Às vezes eu tenho um trabalhador que trabalha de 6 às 14, outro de 14 às 22, está todo mundo no mesmo grupo. Então isso é complicado, então eles têm que tomar cautela de que as atividades, ainda que estejam enviadas após o horário de trabalho, só devem ser realizadas dentro do horário de trabalho. Então isso tem que ser bem delimitado e as regras bem claras. Porque, em regra, muitos trabalhadores realizam sua atividade dentro da empresa, mas algumas atividades podem ser realizadas externamente. Por isso, cuidado. Ainda voltaremos com certeza a esse assunto. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Obrigada, Cadu. Boa tarde. E no próximo bloco, na retrospectiva 2022, vamos falar do compartilhamento de dados pessoais entre órgãos da administração pública. Daqui a pouquinho. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido de liberdade para condenados em primeira instância, acusados de aplicar golpes para extorquir dinheiro de idosos. De acordo com a denúncia, os acusados estavam sendo monitorados pela Polícia Civil e foram presos em flagrante depois de aplicarem um golpe em uma idosa que causou um prejuízo de cerca de R$100 mil. As investigações apontaram que eles formaram uma organização criminosa que atuava no Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná.
O esquema funcionava da seguinte maneira: um dos homens abordava as vítimas, fingia ser uma pessoa humilde e pedia ajuda para receber uma dívida de alto valor. Logo em seguida, para ganhar a confiança e dar credibilidade ao golpe, outro membro da quadrilha se aproximava, dizia que conhecia o suposto devedor e convidava a vítima a ir junto, prometendo pagar 10% do valor que iria receber. Mas para ganhar a recompensa, o criminoso pediu uma prova de honestidade, que seria a transferência de valores ou entrega de joias. A atuação dos criminosos estava sendo acompanhada pela polícia e os 4 envolvidos foram presos em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva. Depois disso, houve o julgamento e os acusados foram condenados. A defesa pediu a liberdade deles, mas o pedido foi negado pela 2ª turma do Tribunal de Justiça do DF. Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos que marcaram o ano passado no Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, o STF decidiu que órgãos e entidades da administração pública federal podem compartilhar dados pessoais entre si, com observância de alguns critérios. Duas ações questionam o decreto presidencial de 2019, que instituiu o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Informações como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço, características biológicas e hereditárias, além de dados como CPF, CNPJ, título de eleitor, PIS, entre outros, fariam parte desse cadastro. Já o Comitê Central de Governança de Dados ficou responsável pelas regras e parâmetros para o compartilhamento restrito dos dados, incluídos os padrões relativos à preservação do sigilo e da segurança. O Conselho Federal da OAB e o Partido Socialista Brasileiro, autores das ações, alegam violação aos princípios da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa. Para o relator dos processos, ministro Gilmar Mendes, o compartilhamento deve ser limitado ao mínimo necessário para atender à finalidade informada. Também deve cumprir integralmente os requisitos, as garantias e os procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados compatíveis com o setor público. De acordo com o ministro, quando o agente público desrespeitar o sigilo de propósito, poderá ser processado por improbidade administrativa. O relator também sugeriu que, caso seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que prevê a composição do Comitê Central de Governança, seja dado prazo de 60 dias para que o governo atribua ao órgão um perfil plural. Voto ainda no sentido de declarar com efeito pro futuro a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046, preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data da publicação da ata de julgamento, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir ao órgão um perfil independente, plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram em parte do relator. Para eles, a decisão sobre o comitê deve ser aplicada apenas a partir do dia 31 de dezembro. Na retomada do julgamento, as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes acompanharam o entendimento de Gilmar Mendes. Me parece que a solução dada pelo eminente ministro relator, uma solução extremamente inteligente, extremamente engenhosa, é para estabelecer limites e permitir que esse ato normativo editado se adeque aos limites constitucionais, ou seja, pelo voto do eminente ministro relator, pelo prazo de 60 dias, prazo de 60 dias ainda é constitucional, mas deve se adequar. E mais do que isso, o eminente ministro relator coloca exatamente aqui requisitos
para que se compartilhe os dados. Estamos numa seara que a ausência de norma ou a ausência de segurança sobre qual norma prevalecerá pode ser mais perniciosa e, por isso mesmo, é que eu, a despeito de estar, como todos acham, de acordo quanto aos vícios que se contém neste decreto, prefiro que caminhemos no sentido de fazer com que ele seja aproveitado a partir das necessárias mudanças que precisam de ser nele introduzidos. E, neste sentido, eu acho que os filtros que foram postos, filtro para impedir o abuso, o desvio de finalidade, o abuso de poder, a partir do tratamento inadequado de dados ou de sua divulgação, ou mesmo cuidado para a elaboração dos cadastros e depois da utilização, tudo isso foi devidamente desenhado e reafirmado pelo ministro Gilmar. O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator para julgar os pedidos procedentes, mas na modulação da decisão concorda com o relator em dar interpretação conforme. A solução que trago apenas diverge pontualmente de Sua Excelência o relator para declarar a inconstitucionalidade in totum na ação direta, o que implica em dar-lhe integral provimento. E também aqui, nada obstante isso, acompanho a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que ela tenha eficácia após o decurso de 60 dias contados da data do julgamento da ação direta. Por maioria, o plenário acompanhou o relator pela possibilidade de compartilhamento, desde que observados os parâmetros definidos na decisão. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e continue com a nossa programação. Até amanhã.